Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, parece pura ficção científica. A chance de desligar uma inflamação perigosa no corpo usando um simples estímulo na orelha. Bora entender esse estudo que é, no mínimo, fascinante. A pergunta que guia essa pesquisa toda é essa. E parece loucura, né? Mas e se for possível? Foi exatamente isso que os cientistas resolveram investigar e o que eles descobriram é simplesmente incrível. Para a gente entender o tamanho da descoberta, primeiro a gente precisa falar sobre inflamação. Em geral, ela é nossa aliada, sabe? Uma resposta do corpo para proteger a gente de machucados, de infecções. O problema é quando esse sistema de defesa perde o controle. Aí que entra a tal da inflamação sistêmica. Pensa assim, é como se o alarme de incêndio do corpo disparasse em todos os cômodos ao mesmo tempo, sem parar. Esses sinais de alarme químicos, que a gente chama de citocinas, acabam causando um estrago generalizado. É um problemão que a ciência está tentando resolver. E como é que se estuda um alarme de incêndio fora de controle com segurança? Simples, provocando um alarme falso. Os pesquisadores usaram uma substância, a LPS, que é basicamente um pedacinho de bactéria. Ela engana o corpo, faz ele pensar que está sofrendo um ataque gigante, e isso dispara exatamente a resposta inflamatória que eles queriam observar. Tudo num ambiente super controlado de laboratório. Agora, a parte mais legal é que o nosso corpo ele já tem um plano B para isso. Existe uma espécie de interruptor de emergência meio escondido para acalmar toda essa confusão inflamatória. E esse interruptor tem nome, via anti-inflamatória colinergética. Funciona em 3 passos básicos. Primeiro, o cérebro percebe os sinais de alarme. Segundo, ele manda uma ordem para baixar a bola através de um nervo super importante, o nervo vago. E terceiro, essa mensagem desliga a produção exagerada de citocinas lá na fonte. É um sistema de controle interno super elegante. Então, a grande pergunta do estudo virou: será que a gente consegue apertar esse botão de propósito? E mais importante, será que dá para fazer isso sem precisar de cirurgia? Foi aí que os cientistas montaram um verdadeiro desafio para testar os métodos. E aqui estão os competidores. De um lado, o campeão, o padrão ouro, estimular o nervo vago direto no pescoço com cirurgia. A gente sabe que funciona, mas precisa de uma operação. Do outro lado, os desafiantes, as opções não invasivas, que usam pequenas correntes elétricas na pele. Eles testaram em 2 lugares. Um ponto específico na orelha, que já sabia ter ligação com o nervo vago, e um ponto de acupuntura na perna. A disputa estava lançada. Certo, então vamos ao que interessa, os resultados. Como é que esses métodos se saíram na hora de apagar o incêndio, de acalmar essa tempestade inflamatória nos ratos? Esse primeiro gráfico mostra um dos principais sinais de alarme, o TNF-alfa. E olha só que interessante, tanto a cirurgia quanto o estímulo na orelha causaram uma queda gigantesca na inflamação. O estímulo na perna até teve um efeito, mas, convenhamos, foi bem mais tímido. Agora, a história fica ainda melhor quando a gente olha para outros sinais de inflamação. Aqui o contraste ficou gritante. A estimulação na perna praticamente não fez cócegas. Já o estímulo na orelha continuou lá, firme e forte, com um resultado tão bom quanto da cirurgia. Ficou claro que o método da orelha era um competidor de peso. A conclusão aqui foi nítida. Das opções sem cirurgia, estimular a orelha não foi só melhor, não. O desempenho foi praticamente idêntico ao do método cirúrgico. Isso é uma descoberta e tanto. E olha, não é só número em gráfico, não. Essa imagem aqui mostra o efeito real nos pulmões dos ratos. Na esquerda, um pulmão sem tratamento, cheio de manchas escuras de inflamação. Na direita, o pulmão de um rato que recebeu estímulo na orelha. A diferença é gritante, a olho nu. É a prova visual do poder calmante desse método. Ok, a gente já sabe que o estímulo na orelha funciona. Mas a próxima pergunta, a pergunta de $1 milhão, é: como funciona? Os cientistas precisavam provar que o efeito estava realmente passando por aquele interruptor secreto que a gente falou, o nervo vago. A boa ciência precisa de provas. Não basta só parecer que faz sentido. Eles tinham que mostrar, sem deixar nenhuma dúvida, que o nervo vago era o caminho que o sinal estava usando. E o jeito que eles fizeram isso foi, francamente, genial. A estratégia deles foi brilhante. Para provar que a linha de comunicação do nervo vago era essencial, eles decidiram sabotar essa linha. E fizeram isso de 2 formas bem diferentes. Primeiro, eles foram lá e cortaram o nervo vago. E olha o que aconteceu. Quando eles aplicaram o estímulo na orelha de um animal com o nervo cortado, nada. O efeito anti-inflamatório sumiu. Desapareceu por completo. A inflamação ficou nas alturas, como se não tivessem feito tratamento nenhum. Essa foi a primeira prova de fogo.
A segunda sabotagem foi mais sutil. Em vez de cortar o fio, eles bloquearam a tomada na outra ponta. Usaram uma substância química para impedir que a mensagem calmante do nervo vago fosse recebida. E o resultado? Adivinha? A mesma coisa. O efeito sumiu de novo. A inflamação voltou com tudo. Com essas duas provas, a conclusão ficou impossível de negar. Não era coincidência. A estimulação na orelha estava, de fato, hackeando o sistema de controle natural do corpo, enviando esse sinal de calma direto pela autoestrada do nervo vago. Certo? Vamos respirar fundo e pensar. O que tudo isso significa na prática? Qual é a grande mensagem que essa pesquisa deixa pra gente? Bom, os pontos principais são esses. Primeiro, um simples estímulo na orelha pode sim combater uma inflamação perigosa. Segundo, essa abordagem que não precisa de cirurgia é tão boa quanto um procedimento invasivo. Terceiro, agora a gente sabe exatamente como isso funciona. É via nervo vago. E por fim, isso abre um caminho gigantesco para novos tratamentos, talvez sem cirurgia e sem os efeitos colaterais de tantos remédios. E não só eu falando, são os próprios autores. Eles concluem que a pesquisa prova o papel fundamental desse estímulo na orelha para regular o sistema imune. Não é achismo, é uma conclusão baseada em dados muito sólidos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é de explodir a cabeça. Pense em doenças como artrite reumatoide, doença de Crohn, tantas outras que são movidas por inflamação crônica. Se for possível acessar esse interruptor de forma segura em humanos, as possibilidades de tratamento são gigantescas. É um vislumbre de um futuro onde a gente poderia usar a própria fiação do nosso corpo para nos curar.